né? Primeiro, como eu falei para vocês, para agradecer a todos pela oportunidade de passar um tempo com vocês. Em algum momento, a gente tem passado um tempo junto, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, né? Isso tem me ajudado muito nesse processo aqui de cura do meu trabalho, né? Então, assim, quero agradecer muito vocês, e é importante esse agradecimento em público. Também agradecer principalmente minha esposa, que esteve do meu lado esse tempo todo, que foi fundamental, foi o meu alicerce ali. Minhas filhas, que são um eixo para mim importantíssimo, que dão foco de energia. Muitas vezes eu confesso que eu pensei em jogar toalha ali, mas não tinha muito para onde correr, né? Foi um problema ali que começou com uma fratura simples e acabou desenvolvendo uma doença. Hoje eu tenho uma doença, chama osteomielite, ela não tem cura, mas o que acontece? Essa é como se fosse uma herpes, ela fica incubada. Então depois que você trata e controla, você pode nunca mais desenvolver esse problema. Então assim, eu aprendi ao longo dessa jornada, desses 8 meses, a duras penas, a olhar além do problema. Então uma vez, batendo um papo com o João, né? O João foi bem sábio nisso, falou, ó, você está com a perna quebrada, não com a cabeça quebrada, né? E como eu sempre trabalhei focado no corpo, né? a minha vida foi a expressão física minha, né? Eu venho desde criança nesse processo. Então, para me ajustar, foi muito difícil. Porque é como se fosse o pilar central. Tirou do eixo, e aí eu não tinha esse entendimento de como me reposicionar, me recolocar. Então, fui ali quebrando cabeça, os amigos foram me ajudando, fui me orientando. Acho que a parte boa disso foi a fé. Então, a fé me sustentou nos meus confrontos pessoais, né? Então, eu tinha muito medo de ir para o hospital, de operar, fui 3 vezes, de ficar no hospital. É coisas que a gente vai criando dentro da cabeça, mas estou compartilhando, porque muitas vezes a gente tem coisas pequenas dentro da nossa mente, e a gente vai deixando ela, o tamanho, a barata vira um gigante. Tinha medo de ficar sozinho, aí eu fiquei sozinho quase todos os dias no hospital. Então foram coisas que eu fui quebrando. A cura foi acontecendo ao longo da jornada. E por muito tempo eu fiquei esperando um milagre certeiro, sabe? Deus vai vir aqui, vai me curar na hora, a perna vai restaurar. E eu não entendia que o próprio processo era o milagre. Era cura, e não era só cura física, era cura emocional, espiritual. Então, o entendimento, é importante a gente estar atento, é como, vou fazer uma analogia com o treinamento. Muitos, quando chegam para mim, ele quer resolver só uma coisa pontual. Eu quero tirar a dor, eu quero perder a barriga, só que ele acaba não enxergando o quanto ele evoluiu. Então, por exemplo, no processo do emagrecimento, como eu melhorei minha energia, minha saúde, minha disposição, minha vitalidade, eu estou sem dor, eu acordo de manhã, antes eu andava carangando, agora eu não tenho mais, né? Eu estou fazendo um processo de reabilitação muscular, a dor está melhorando, ela não cessou, mas você ganhou mobilidade, você ganhou movimento, você ganhou autonomia, coisa que não tinha às vezes para subir uma escada, para sentar num vaso. Só que a gente acaba não olhando, nós estamos tão focados no pote de ouro que a gente esquece de desfrutar a jornada. Eu sempre falo isso, pessoal, não importa a condição que você esteja, desfrute a jornada. A jornada é o mais importante do processo. E aí, por um tempo, eu perdi isso também. Fala, ironia, né? Eu dou conselho e não estava ouvindo meu próprio conselho. Porque foi um trabalho de reestruturação, principalmente emocional. Eu me reconstruí, me levantar. Eu nunca tive do lado de cá, que eu estou hoje, que é na parte da lesão. Tenho 47 anos, pratico pelo menos uns 10 tipos de esporte, nunca me machuquei sério. E aí tive uma fratura que acabou ficando gravíssima, e ela desenvolveu um problema maior, que foi essa infecção hospitalar. Eu estou nessa batalha aí há 8 meses, faz a semana que vem. Então foi uma jornada do caos para a glória. Eu acho que agora entendi, por isso que eu quis celebrar. Ainda não está 100%, mas não importa, eu já estou focado lá na frente. O que a gente pode construir além disso? Tenho a limitação física, não tem coisas que tive que deixar de dar aula de tênis,
mas por outro lado você vai aprendendo outras coisas, como se organizar e se reestruturar. Então estou trazendo esses pontos porque eu sei que muitos aqui passaram por problema de dor, às vezes de autoimagem, se olhar no espelho e ver que não estou no corpo que eu gostaria, já fui melhor, ou estou sofrendo com dor, quero fazer algo e não consigo. E assim, como que a gente consegue enxergar isso além do problema? Quando você começa a fatiar o seu problema em pequenos resultados. Falo, os micro resultados são o que vai fazer você chegar lá no final. Porque quando eu quero fazer, por exemplo, uma reabilitação de joelho, eu acabei de sair de uma cirurgia, é muito longe eu pensar que eu vou correr. É quase impossível. E às vezes, quando você tem uma lesão, que você para muito tempo fazer um esporte, alguma atividade que você gosta, que você amava quando jovem, fica muito distante chegar lá. Então você só quer uma curazinha, mas você não valoriza ela, porque você está pensando só no final. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o trabalho, o treinamento, ele é parte de um processo da sua vida, que você precisa começar a entender, a inserir isso de uma maneira natural dentro da sua rotina, porque não pode ser pesado. Eu sempre falo, o exercício tem que ser leve, flexível, você tem que gostar dele para engajar, para permanecer. Se não tiver esse caminho, você faz 2, 3 meses e para, o que a gente vê. 90%, as pesquisas mostram que as academias, 90% delas, o aluno para no primeiro mês. Por quê? Porque não tem relacionamento. Então o treino não é sobre exercício físico, é sobre relacionamento. O trabalho de personal trainer é eu entender a sua dor, da onde veio isso, como que eu posso te ajudar a permear por esse caminho e chegar no resultado que você quer. Porque sempre pode ser uma construção ou uma reconstrução. Muitas vezes você vai ter que reconstruir. Quem vem de lesão é uma reconstrução. Meu caso, eu não sei mais andar sem muleta. Eu vou andar aqui, né? A hora que eu tirar a muleta, eu vou ter que aprender a colocar o pé no chão, vou voltar para o parquinho, virar bebê, começar a andar, engatinhar. Muitos de vocês que já tiveram a lesão sabem que é um processo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, você não pode achar que você está pior. É só um outro processo, é uma outra fase. Aquela fase que eu estava, eu fiquei 6 meses com dor. Era dor latente. A perna estava com infecção, eu tomava antibiótico e ela passava. Aí ela ficava doendo dia e noite. Só a minha esposa que sabe quantas noites eu chorava à noite e acordava ela, né? Por isso que eu fiz um bolinho para ela, deixei ela pegar o bolo dela, para agradar, né? Claro, né? E então o processo vem por isso aí. E aí o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava dar uma guinada nisso, então trazer vocês aqui para a gente criar algo maior, para a gente poder usar todo esse ambiente aqui, ó, esse condomínio Alphaville, isso aqui é muito denso e muito gostoso, tem muitos relacionamentos que a gente constrói ao longo da vida. Ainda estamos tudo próximo aqui, mas a gente está tão distante no dia a dia, focado no trabalho, você esquece às vezes de olhar para o lado. E tem uma pessoa que pode te ajudar ali do lado. Quantas pessoas aqui, eu andando manquinha ali na grama, o cara vinha, falava, dava uma palavra de motivação, na hora você já dava uma animada. Então, às vezes, você não sabe o que o outro está passando ali. Às vezes ele está ali, quantas vezes eu jogava tênis, eu vi os caras rodeando, aí o cara sentava ali, ficava assistindo o jogo inteiro. Acabava o jogo, ele continuava lá. Quantas vezes eu fui conversar com o cara cheio de problema? Então é problema financeiro, problema familiar, e às vezes é um amigo seu aqui, ou pode ser um novo amigo, né? Mas nós estamos tão olhando para dentro que a gente esquece de olhar para o lado. Então a ideia era de expandir isso aí. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Quero falar um pouquinho das ferramentas que a gente tem. A coisa mais importante que eu percebi nesses 8 meses é o quanto a falta de saúde, no meu caso da lesão, atrapalha e pode prejudicar drasticamente a sua vida em família, vida conjugal, vida familiar e vida social. Para mim, os primeiros 2 meses foram terríveis, porque eu não estava acostumado a ficar parado. Eu tive que ficar parado 15 dias deitado numa cama, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, até eu entender. Eu saí daqui de muletinha, eu nem andava direito. Eu fui, peguei as 2 muletas ali, eu tinha saído, tinha ido na igreja, aproveitei a fuga, falei para os porteiros, estou fugindo, mas se a minha mulher vier aí, você não avisa ela. Eu fui no mercado,
comprei um saco de maçã e voltei para casa. Era só porque eu estava me sentindo inútil naquele momento. E aí você vai se... E eu estava sendo ajudado pelo condomínio inteiro, pelo pessoal do futebol, pela minha família. Mas é um momento que até me emociona. Foi um dos pontos de maior dificuldade e maior aprendizado. Por quê? Porque eu me sentia humilhado, porque as pessoas estavam cuidando de mim, que eu era incapaz. Mas na verdade eu estava sendo cuidado. Deus me deu isso aí e deu a oportunidade de ser cuidado. Então, até receber é difícil para nós. Até receber. A gente sabe dar. A gente sabe dar. Então o cara está precisando, você vai lá e dá. Mas quando alguém chega e estende a mão para você, você fala, quanto vai custar? O que é isso? Você não está acostumado a receber. Né? Ainda mais, gente que é provedor do processo, você quer sempre servir, sempre servir. A hora que você recebe, eu não sabia receber. Então foi um aprendizado na jornada, isso aí também. Então isso me ensinou acabar com duas coisas principais, orgulho e o ego. Bota debaixo do seu pé, porque isso não te leva a lugar nenhum. Então isso me ajudou a olhar de outra maneira, aprender a receber presentes. Então eu recebi muito, fui abençoado gigantemente aqui no condomínio. Por isso que eu queria chamar mais gente, mas não dá. Eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas que são importantes para nós. É o que vocês representam para mim hoje. E então, para que isso se propague e possa evoluir cada vez mais, você precisa ter saúde. Eu vi que sem saúde, você vai limitar no mínimo 50% da sua vida. Então eu vou trazer estratégias práticas, rápidas para isso. Depois a Cristina aqui vai falar um pouquinho também. E quando ela terminar, eu vou voltar que eu quero contar o projeto 2026, que é o Vita Experience que a gente vai fazer. Tá bom? Então o que eu quero falar? Sobre 5 fatores. Água, sono, respiração, exercício e alimentação. A gente vai começar sobre água. Água, 70% do corpo adulto é feito de água. Então não tem como não ficar sem beber água. A água é água pura ali. Água mineral, pH 7 ali, que aí às vezes não dá para comprar uma garrafa com um pH melhor. O nosso sangue é 7, água. Então o que a gente faz? Calcula a quantidade de água pelo seu peso. Eu utilizo 0,40. Então você pega o seu peso, multiplica 0,40, uma pessoa de 100 quilos, 4 litros por dia. Porque todos os nutrientes chegam pelo sangue. Mais de 90% do sangue é água. Então, se o cara deixa de beber água, até a viscosidade muda. Nós temos que pensar que nós não temos só músculo, nós temos pele, unha, cabelo. Tudo é nutrido. Pode ver, se você começar a ter casca, ressecamento de pele, não adianta passar hidratante. Bebe água que você cura de dentro para fora. O princípio é curar de dentro para fora, depois de fora para dentro. Quando a gente equilibra o nosso organismo internamente, a Cris vai falar um pouquinho disso depois, as vitaminas, os minerais, todos os nutrientes, o seu corpo vira uma máquina. Você vive em alta performance. O papo sobre hoje é como viver em alta performance nas nossas relações do dia a dia. Só que no mundo esportivo, viver em alta performance é o quê? Olimpíada, campeão mundial. Não, viver em alta performance é você acordar todo dia e conseguir trazer o seu melhor. Trazer energia, vitalidade, alegria, disposição, seu amor, seu carinho para as pessoas. E não ficar cansado durante o dia. Chegar à noite, você desliga o disjuntor, dorme, recarregou. Só que o que está acontecendo hoje? Nós estamos cansados no meio do dia. Chega na hora do almoço e já está morto. Eu vejo as pessoas reclamando no elevador, estou cansado, irritado. Muitos desses sintomas é falta de água. Água, que é de graça, a gente paga por ela de graça. Então o que acontece? A maioria das coisas simples de graça, que é água, sol e o oxigênio, não tem custo. A gente não aproveita. Outro ponto, o sono. O sono, hoje nós estamos num momento que se dorme pouco, se dorme errado. Antigamente se dormia como? Começava a escurecer, o pessoal dormia e acordava 4, 5 horas da manhã. Hoje você vai dormir 4, 5 horas da manhã. Ou meia-noite, 1 hora. Aí, todos os hormônios nossos, a grande maioria deles, tem pico à noite.
Começa ali 9, 10 horas da manhã e vai até 8, 9 horas da manhã. Quando a gente deixa de dormir ou quando você dorme muito tarde, você perde o estímulo hormonal. E aí no outro dia o que acontece? Você não fez a regeneração do seu corpo, do seu tecido. Então muitas vezes você está direitinho, eu treino todo dia, mas ainda estou cansado. Pode ser que você está dormindo 1 hora, 2 horas da manhã, aí você acorda 9, 10 horas, só que você quebrou o ciclo hormonal. O hormônio tem pico no horário dele, você não vai mudar. Por isso que quem trabalha na indústria tem insalubridade, o cara que trabalha na madrugada. Esse cara vai morrer 10 anos mais rápido do que qualquer pessoa. Quem trabalha na madrugada morre 10 anos mais rápido do que uma pessoa normal. Tem estudos para isso. Por isso que ele tem insalubridade. Agora, você imagina, se todo funcionário soubesse, será que ele trabalharia na madrugada? Sabendo que ele vai morrer 10 anos antes? Quando a gente chega no final da vida, a gente não pagaria qualquer coisa para ter 10 anos de vida? Só que a gente só percebe isso quando a gente está mais próximo do fim do que do começo. Quando a gente é jovem, você não liga. Então, você vê uma molecada de 20 anos girando jornada, balada. Então, você vai perdendo energia e vitalidade. O natural nosso é que o nosso platô de energia, até os 25 anos, a partir dos 25 anos, você começa a envelhecer. Todo mundo aqui, tirando as crianças, já começou a envelhecer. Só a questão de tempo. Então eu estou há 5 anos envelhecendo, eu estou há 10, eu estou há 15, eu estou há 20. Mas 25 é o auge. Ali a gente começa a ter perdas nutricionais, de vitaminas, de minerais. O corpo tem dificuldade de absorver os nutrientes. Nós temos dificuldade de consumir alguns alimentos, porque a gente foi moldado, né? Hoje com o iFood da vida, é tudo praticidade. Eu estava brincando com o Rubens, o deputado nosso aqui. Ninguém come arroz e feijão, mas se ele fizer pizza, ele vai ganhar bastante voto. Né? Então, equilibrar o sono faz a higiene fisiológica. É de graça, não paga para dormir. Só que precisa o quê? Desligar a tela 1 hora antes. Às vezes para você ajuda a leitura, respirar. Respirar ajuda demais. Então às vezes a gente tem muito problema de insônia, está com dificuldade para dormir, tem que desconectar. Às vezes está trabalhando até tarde. Uma coisa que eu percebi muito nos empresários, eles acham que são mais produtivos à noite, mas não são. Fisiologicamente a gente é mais produtivo de manhã, porque os picos hormonais, principalmente os sexuais, os picos são de manhã. Então é onde você está mais produtivo. Só que você adaptou o seu corpo para trabalhar à noite. Então você acha que você produz mais. Só que você vai pagar um preço caro na sua saúde por isso. Fica trabalhando até 10, 11 horas da noite, você vai desconectar a sua vida lá para meia-noite, 1 hora da manhã. Aí você já perdeu 4, 5 hormônios de pico ali de platô. Entendeu? Então é importante que desconectar. 9 horas da noite, desconecta e tudo. Ah, mas não dá. Tudo dá-se um jeito. Nós vivemos, todo mundo tem 24 horas. A diferença é a gestão do tempo que cada um organiza. Tem executivos que têm 5 mil funcionários. Esse cara consegue às vezes se organizar. Ah, mas ele tem funcionário. A gente sempre vai ter desculpa. Como eu tinha uma desculpa para mim, que eu estava me sentindo incapaz lá atrás quando eu quebrei a perna. Eu só via a minha perna quebrada. Não conseguia sair do lugar. Quantas vezes eu conversei com vários amigos aqui e não conseguia produzir nada. Ficou uns 3, 4 meses só sofrendo com isso. E é um processo. Mas uma hora você tem que acordar. Entender o que a gente quer fazer daqui para frente na vida. Como é que a gente quer estar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então se a gente não começa a investir nos detalhes simples, o corpo vai pagando. E aí você vai ter que gastar um dinheiro caro. Eu falo, quando você começa a usar o seu plano de saúde para tratar a doença, é um dinheiro caro. Agora, quando você investe na promoção da saúde, é outra coisa. Eu vou me cuidar, eu vou me suplementar, eu vou organizar minha alimentação, meu sono. É outra coisa, porque você está aumentando a sua performance para ter mais produtividade. Agora, quando você está doente, sua performance cai. Se a gente pensar num milionário, um bilionário que é dono de um executivo, o capital intelectual dele é muito caro. Quanto custa um cara desse numa empresa, 1 semana na UTI, sem poder trabalhar? Mesmo que a empresa roda sozinho. Esse cara é o genial de tudo lá. A operação está tudo nele. Quantos negócios ele consegue desenvolver que ele perdeu porque ele está na cama?
Às vezes ele só consegue enxergar isso quando ele está na UTI, isolado de tudo e sendo tratado. Porque lá dentro foi o minha cura lá. Eu tive que ficar lá para me olhar, para me entender o que eu posso fazer além do seu professor. Que eu não consegui enxergar. Então, um dos aspectos que nos fazem adoecer é a falta do sono. Agora, um outro ponto importante, a respiração. A gente consegue ficar 40 dias sem comer, 40 dias sem beber água, 4 dias sem comer, mas não consegue ficar 4 minutos sem respirar. Então, a gente fica lá, ó, 40 dias sem comer. 4 dias, sem beber água. É isso, 40 dias sem comer, 4 dias sem beber água. 4 minutos sem respirar. Só que a respiração, ela tem uma capacidade gigante de mudar a sua energia. Eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício de respiração, para vocês entenderem o que vocês têm aí dentro, o potencial que vocês têm aí dentro. Então, ó, vamos, vem todo mundo para frente, coloca o pé no chão. Um exercício simples, não vai durar 1 minuto. Eu quero que vocês coloquem a mão aqui, ó, no seu abdômen, no seu diafragma. Pode sentar, pode ficar à vontade. O que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos respirar só nessa região abdominal. Ó. Enche a barriga, ó. Puxa a barriga, ó. Pensa na mão, ó. Puxa a barriga. Enche a barriga. Murcha a barriga. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acelerar um pouquinho, ó. Vai puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, ó. Puxando a barriga. Mantém a mão aqui para você trazer consciência, ó. Aumenta um pouquinho mais. Para, fecha os olhos, percebe sua mente agora. Só percebe sua mente. Parece que dá até uma tonturinha. Olha quanto oxigênio entrou dentro de você. Abre os olhos agora, vê se mudou alguma coisa dentro do seu corpo, na sua cabeça. Qual o problema que você está pensando agora? Conta para pagar? Dívida, boleto? Quando você respira, você está no seu momento presente. Acabou o mundo lá fora. Acabou. É o Rubens, é a Jussara, é o Wilson, é o João, é o Fernando. Acabou. Quem trabalha? Todo mundo trabalha. Quando você está no meio de um caos, de um problema, quanto custa para fazer isso? Nada. Você sai do olho do furacão e olha o problema. Isso foi uma das coisas que eu comecei a praticar para mim começar a sair do caos que eu estava. Eu olhava, chegou no momento que eu não conseguia ficar sozinho. De tanta ansiedade, de medo, de pânico. Comecei a parar, respirar, fiz a minha oração e saí. Então, assim, ó, hoje se tem exercícios para ativar, para você aumentar o seu potencial cognitivo, a sua mente. Então, por exemplo, você vai ter reunião, você respira e segura o ar dentro do corpo, para ativar as conexões sinápticas aqui, o oxigênio no seu cérebro. E quando você quer dormir, você expira e segura no vácuo. 5, 10 segundos. Tem técnica, mas você não precisa aprender técnica. Lembra? Encheu, mais energia, mais disposição, mais vitalidade. E esvaziou, relaxa, cansaço, sono, desconexão. Se eu tiro tudo, eu desligo. Se eu encho, eu ativo. Entendeu? Então vocês podem usar isso no dia a dia. Outra ferramenta, estou falando sobre água, sono, respiração, exercício. Por que é importante fazer o exercício físico regular? Todo mundo aqui já sabe, todo mundo treina, né? Mas um dos pontos principais que hoje, no mundo da endocrinologia, já sabe, quando você ativa um músculo, todos os órgãos do seu corpo são acionados, são ativados, porque esse cara, ele manda para todo mundo. Ele acorda todo mundo no seu corpo. Então ele faz todo o seu corpo trabalhar. Então nós temos liberação de ocitocina, dopamina. Está triste? Vai fazer exercício. Está cansado? Vai fazer exercício.
Uma coisa que é muito doida, que é cultural, eu trabalho a semana inteira, de sábado e domingo eu não faço nada, porque eu estou cansado. É aí que você tem que fazer exercício. Como é que você tira o lixo mental, o cansaço do estresse? O estresse é cortisol. Como é que você tira isso? Com dopamina, com ocitocina, com adrenalina, com hormônios do bem-estar e do prazer. Então não precisa ser atividade. Eu não faço semana inteira nada. Sábado, domingo, vai fazer uma caminhada, respirar, fazer um esporte que você gostava de fazer quando criança. Tentar resgatar algo, brincar com o neto, com o filho. Tirar o seu corpo da zona de conforto, mas não ficar parado. Não dorme tarde, não acorda tarde, acorda cedo no final de semana. Se você entender que você equilibrando o seu sono, você aumenta a sua energia, você produz mais, você não fica cansado. Você não fica cansado. Você é o primeiro a acordar e o último a ir dormir. Por quê? Porque você consegue fazer com que o seu corpo, o segredo nosso está aqui. E muitas vezes não está nem na alimentação. Porque quando você pratica o jejum, você aumenta a sua energia. Então, não comer te dá energia. Olha que doido. De onde você tira? Do seu próprio corpo. Você já tem nutrientes lá, as vitaminas, os minerais e tudo que está lá dentro. Então, às vezes, a gente come. Vocês repararam? Quando a gente come uma feijoada, você tem que até comer uma laranjinha no final, porque ela dá um bodão, você fica lá. Agora, quando você come um peixe grelhado, uma coisa leve, você saiu dali, parece que você não comeu nada. Vai no rodízio de peixe e no rodízio de massa. De massa, você já está com fome de novo. Vai comer uma feijoada. Você vai ficar ali, tem que dormir depois do almoço. Ela bate. Por quê? Porque é pesado. Então, o que acontece? Quando a gente entende esse processo, você não se preocupa mais só com o alimento, mas você entende que se você cuidar do seu corpo, você aumenta a sua energia. E aí você aumenta a sua disposição. Então, é de dentro para fora, não de fora para dentro. O processo. Quando você entender isso, a gente para de ficar procurando milagre e olha para o milagre que está aqui. Deus já deu o que você precisa. A condição que você está, ela vem de uma decisão. Uma decisão que você tomou bem ou mal. Lá atrás eu fiquei parado. Lá atrás eu decidi não me movimentar. Lá atrás eu decidi só comer fast food. Lá atrás, tudo vem de trás. Beleza, eu não consigo mudar o lá atrás. Mas o que eu consigo fazer do momento presente para frente? Planejamento. A gente pode fazer a gestão da nossa vida e olhar para essas ferramentas aqui. Não depende de patrão, não depende de empresa, não depende de ninguém. É decisão sua. Eu quero viver em alta performance, eu quero praticar esporte, eu quero me tornar elite do tênis, do futebol, claro, dentro das nossas possibilidades, né? Mas eu consigo melhorar mais do que eu estou hoje, só olhando para você, não precisa de nada. Para você, só que aí você tem que olhar o que você põe para dentro. Vitaminas, minerais, nutrientes, o alimento do dia a dia, como é que eu penso, em quem eu estou pensando, no positivo, no negativo, tudo isso influencia. E eu passei ali num abismo, eu entendi. Para sair do buraco, você tem que focar lá no céu. Só que tem uma jornada ali para você vir saindo. Então, é aquela coisa do cachorro, né? Quando eu estou correndo, se o cachorro estiver atrás de mim, para onde eu estou olhando? Você está com medo de ser mordido ou você está olhando para frente que tem uma saída, um portão lá? Então, se a gente ficar só olhando para o caos, às vezes a gente não vai conseguir evoluir lá. Então, precisa virar uma chave e trazer essa consciência. Não importa a idade que vocês têm. Tem gente com mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60 e mais de 70. Não interessa. Como é que você quer projetar os seus próximos 10 anos? É isso que a gente tem que olhar agora. Qual que é a próxima década? O que eu vou fazer na próxima década? Como é que eu vou estar fisicamente e mentalmente? A gente consegue se planejar desde que você se coloque no objetivo. E aí, assim, os ambientes vão nos distrair. Os amigos vão nos distrair. Tem festa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Tudo é uma decisão. Eu posso estar em qualquer ambiente. Eu posso, tem bolo, tem fruta. Eu posso comer só bolo. Eu posso comer só fruta, eu posso comer os dois. O que que meu corpo permite agora? O meu estilo de vida permite eu comer os dois? Top. Eu estou diabético, se eu comer bolo vai ser bom com açúcar? Não, vai me matar, então eu não vou comer.
Porque eu quero viver. Eu quero viver os próximos 10 anos da minha vida em alta performance, dentro do melhor. Porque o que vai sobrar para nós? Para nós, quando a gente for dessa vida? Não vai sobrar nada. Em 100 anos, ninguém mais conhece vocês. Nunca ouviram falar. Fala para mim o nome do tataravô de vocês. Alguém sabe? Eu não sei. Eu não sei, nem do meu bisavô. Então não precisa ser muito. Eu tive experiência, eu vi meu avô 5 anos. Ele faleceu. Meu bisavô, não sei nem quem é, não sei nem o nome dele. Então assim, ó, às vezes a gente se preocupa demais com aquilo que a gente vai deixar e acaba não fazendo o que a gente tem que fazer dentro da nossa vida. E aí vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Você não curte a jornada. Foi desde o primeiro dia que eu vim aqui. A maioria já conhece um pouquinho, mas eu vim aqui por uma palavra de Deus. Nós morávamos lá no interior de Araras. Eu deixei tudo lá e vim recomeçar aqui, novamente aqui em Alphaville. E aí eu fui construindo um processo. Nesse caminho, teve muitos desafios, uma jornada bem interessante. Eu me desenvolvi em várias áreas, física, espiritual, emocional. E aí você vai entendendo. Mas uma coisa que eu aprendi, por mais difícil que tivesse a rotina, eu nunca deixei de desfrutar. Eu jogava um tênis, eu jogava futebol. Então, nos maiores momentos de caos lá atrás, eu desfrutava. Porque quando a gente passa por um problema, você se fecha. Agora eu me perdi um pouquinho e me fechei. Agora eu me achei novamente. Então eu quero trazer isso para você, porque a gente vai ter essa perda. Você vai se perder em algum momento. E aí você precisa ter isso, bons amigos, família do lado, para te trazer no eixo, ó, daqueles tapinhas, acorda, desperta, e no seu tempo você vai acordar. No seu tempo você vai despertar. Aí você vai voltar a trazer aquilo que está dentro do seu coração. E o último é a parte da alimentação. Então falamos sobre hidratação, sono, respiração, exercício e alimentação. Então as escolhas são baseadas em decisões nossas. Só que a gente fala, vou comer isso aqui, não faz mal nenhum. Qual que é o seu objetivo? O problema é que quando as refeições, o alimento é um problema. Ou não, mas olhando para esse lado, ele traz memórias afetivas. Então quando você come um bolinho de fubá, você lembra da sua avó que fazia no fogão de lenha, que ela reunia todo mundo lá. Então, você ama o bolo de fubá. Você vai comer, mas nem que eu falar, João, bolo de fubá, você vai te matar. Você fala, não interessa, eu quero a minha avó. Inconscientemente, você come com a vovó do lado. Então, eu sempre tenho esse cuidado, eu falo na alimentação, eu tenho vários planos alimentares para a gente poder entender. Tem coisas que você não quer abrir mão, mas tem que entender que se você não abrir mão disso, talvez você não chegue naquele resultado. Está tudo bem, mas você precisa ter consciência e clareza disso. Porque às vezes você quer se cobrar por algo, mas você não consegue deixar isso aqui para chegar aqui. É uma decisão. Então tem que entender. E aí entender qual alimento funciona para você e qual não funciona, tudo é teste. Cada corpo aqui é diferente, funciona de um jeito. Não adianta falar para ela, eu como arroz e feijão, para mim está ótimo. O Rubens faz ele ganhar peso, ou faz ele emagrecer. Ou para a Jussara prejudica a saúde dela. Então, testar tudo que você come, você tem que perceber. Faz bem para você ou não. E ir criando listas de alimentos. Que vão ter alimento que você sabe que te dá mais energia, tem alimento que tira a sua energia. Você tem que entender. De repente você vai para uma reunião, você vai tomar café com pão de queijo. Sei lá, o pão de queijo te deixa deprimido. Aí você vai lá para a reunião morto. Você precisava vou vender. Como é que faz? Então, se a gente entender o poder que o alimento faz no seu corpo, até para o treino, é melhor treinar em jejum ou treinar comendo alguma coisa? Não sei, testa. Você tem que testar. Não existe, a ciência não é exata. Eu passei agora por uns 15 tratamentos. Falo para vocês, ninguém sabe 90% do que está falando. Tá? Você testa tudo isso. Medicamento é teste, protocolo. Pego 100 pessoas, uso uma droga. Essa água aqui, ó. Todo mundo bebeu da mesma água. 80 funcionou. 10 piorou e 10 não teve nada. O que eu faço com esses 20 aqui? Jogo no rio?
e só olho para os 80, é o que acontece hoje. Aí eu vou tentar ficar dando remédio para esses aqui, vou falar, não, mas você tem isso, você tem isso, você tem isso. Não funciona para você, aquilo lá. Então a gente tem que ter clareza disso. Você, aqui ó, não tem a nossa digital não é única, tudo é único para você. Tudo tem que ser personalizado para você. A gente pode ter um senso comum, mas tem coisas que vai te dar mais energia, menos energia. Uns têm uma percepção para prosperar mais rápido, outros menos, e a vida é essa. Então, as conexões que você vai fazendo vai trazendo essa consciência para você. Então, hoje é só um despertar para a gente trazer isso aqui. Falando um pouquinho de nutrição, não sei se a maioria, acho que não conhece, queria apresentar a Cristina. A Cristina trabalha com a medicina integrativa, ela é enfermeira, vai falar um pouquinho para vocês. E ela tem me ajudado muito nesse processo, por isso que eu quis convidar ela aqui. Essa última cirurgia que eu fiz aqui, ela trabalha com a parte de suplementação, de vitaminas, de minerais, então eu vou explicar para vocês. Eu fiz toda uma preparação pré e pós. Porque quando eu fui para o hospital quando a gente adoece, a gente deprime, né? E eu saí com os meus números melhores do que eu estava lá. Então, o que ela vai falar um pouquinho do que falta um pouquinho para nós, que às vezes a gente está buscando em algumas coisas que não está presente e você não vai ter acesso. Então, a Cris vai explicar um pouquinho aí para vocês. Bom dia. Fique à vontade. Meu nome é Cristina, meu nome é Cris Cabral. Eu trabalho com enfermagem há 20 anos. E desde então eu trabalhava só com doença. Aí, 6 anos atrás, eu entendi que essa doença tem a saúde. Dependendo de como você trabalha com a saúde, você tem que trabalhar com a doença. O PRO é um pilar super importante que é a saúde integrativa. Porque nenhum ser humano ele é feito de uma parte só. E geralmente a gente tem um foco único, né? Só casa, só trabalho, só família. Aí tem que cuidar do corpo. A gente até tinha aquele estereótipo que cuidava do corpo. Eram pessoas fúteis, eram pessoas que focavam só, não tinha mente intelectual. A saúde integrativa ela compreende que nós somos corpo, alma e espírito. E quando esses três pilares estão desajustados, a gente não tem como entregar saúde. A minha família, a gente fala muito de auto-performance. Quando eu comecei a trabalhar com saúde integrativa? Fui empresário, com pessoas do esporte, porque a gente entendia que essas pessoas precisavam de uma energia maior para estar porque a gente falou, mas quando falava de esporte, performance era Olimpíada, chegar no alto do esporte. Até que a gente foi caminhando por um Cafezinho aí? de prosperidade, que onde a gente entrega mais, fatura mais, desenvolve mais, ao mesmo tempo Eu vou descer. muito trabalho. Isso aqui não tá mesmo, em casa. Esse aqui é mais fraquinho. Só água. Água preta. E logo mais